Gente, em relação a todo o enredo da trama golpista, hoje irá se definir tudo. Ontem eu não gravei vídeo aqui para o canal, estava trabalhando e não tive tempo, e graças a Deus não tive tempo de assistir 12 horas, 13 horas na verdade, e no cabalho, é, esse número 13 é muito assustador para os bolsonaristas, porque o ministro Luiz Fux dedicou 13 horas do seu tempo para jogar mais, para empurrar mais o Bolsonaro e todos aqueles que estiveram dentro da trama golpista para a cadeia. Aqueles que já estão na cadeia irão continuar. E o Bolsonaro, muito em breve, será condenado porque o Luiz Fux me parece aquela pessoa que está carente de atenção. Ele é muito vaidoso a perceber pela sua peruca. Uma peruca muito bem ajeitada, e tudo bem usar peruca, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas o Luiz Fux, ele é uma pessoa que busca os holofotes para ele, para si próprio. Mas aí ele vê no STF o Alexandre de Moraes com a sua careca lindona, lustrosa, brilhando e brilhando muito automaticamente. E pasmem vocês, Alexandre de Moraes nunca foi de esquerda. Alexandre de Moraes é de direita, não assumido, mas foi colocado lá pelo Michel Temer, que deu o golpe na presidência Dilma Rousseff em 2016. Pois muito bem, o Xandão, hoje como verdadeiro guardião da Constituição, eu que enfatizo sempre a Constituição Federal aqui, eu preciso reafirmar mais uma vez, o STF, que deveria ser o verdadeiro guardião da Constituição Federal, ontem o Luiz Fux, ele deu mais uma prova de que dentro do STF tem verdadeiros canalhas entreguistas que na verdade não estão a serviço do Brasil. Estou falando do próprio Luiz Fux, tá? Que divergiu de tudo, absolutamente tudo ou quase tudo de modo absoluto, inocentando o Bolsonaro, o Ramagem, o Almir Garnier, aquela corja maldita que fizeram toda aquela trama, inclusive naquela trama, dentro do meio criminoso, aí nas periferias, por aí afora, o que o Fux fez com Alexandre de Moraes é gravíssimo. Porque até mesmo no meio da bandidagem, da malandragem, eles têm ética. Alexandre de Moraes sendo perseguido pelos bolsonaristas, sendo perseguido pela alta cúpula da criminalidade, porque o Alexandre de Moraes está fazendo um trabalho como garantista que é, para manter a Constituição Federal de pé. O Luiz Fux meio que diz assim para o Alexandre de Moraes: eu não sou seu amigo, e se você se ferrar, se foda sozinho. A palavra é essa, perdão, mas a palavra é essa, se foda sozinho. Então, até no meio da bandidagem existe ética. Dentro do STF, o Luiz Fux ontem deu uma prova de que lá não existe ética. Voltando ao ponto frágil do Luiz Fux, ele é muito vaidoso, ele gosta muito de aparecer. E como ele está escanteado, quem está brilhando lá? O Alexandre de Moraes, o Xandão, o Flávio Dino, que é o verdadeiro poeta, o filósofo do STF, a Carmen Lúcia, que parece aquela menina das garotas superpoderosa, que chega na voadora, o Zanin Martins, com aquele jeito pacificador dele, mas volta e meia ele dá uns cruzados na ponta do queixo, e o Luiz Fux está se sentindo sozinho. Lá atrás, quando a Michelle Bolsonaro na Paulista chamou Fux, veja o processo, você é um garantista, veja o processo, tá, e tudo mais, ali o Fux viu que ele poderia ter uma certa notabilidade. Não à toa, não à toa, ele demorou 13 horas, onde os ministros do STF estavam assim, Flávio Dino estava assim, e fazia assim, em ato de desespero. A Carmen Lúcia não aguentava mais. O Zanin Martins o tempo inteiro perguntava se ele, o tempo inteiro não, perguntou algumas vezes, em alguns cortes que eu vi, quanto tempo
ele iria levar, e ele fez questão de querer aparecer o tempo inteiro. Ali, na verdade, tem várias conotações. O Fux ou está com muito medo de ter sido grampeado e alguma coisa vir à tona por conta do Bolsonaro e do bolsonarismo. Ele se mostrou ser um negacionista, ele desconhece os fatos reais, ele se mostrou quão vaidoso ele é e quanta canalice tem dentro dele. O Fux me faz lembrar aquele filme, O Advogado do Diabo, onde o ator lá fala, nas falas dele, tem um momento que ele diz assim: o meu maior problema é a minha vaidade. Isso se aplica literalmente ao ministro Luiz Fux, que o voto dele está vencido. Não quis dizer ou não quer dizer absolutamente nada. Claro que aqueles bolsonaristas mais ferrenhos, e tem muitos ainda, acreditaram muito que poderiam haver uma reviravolta, mas foram impulsos momentâneos, foram coisas de momento. Mas quando eles dormiram ontem, que hoje acordaram, eles caíram na real e voltaram para o pesadelo, estão dentro do pesadelo, sabendo eles que hoje irá voltar ao Supremo às 14 horas. Aí tem o voto da Carmen Lúcia, da menina superpoderosa, e em seguida o voto do Zanin Martins. E certamente, se eu sou juiz do STF, eu teria ficado também com muita raiva do Fux, que não precisava tudo aquilo. Ontem ele desfez tudo aquilo que ele fez lá atrás. Lembre-se que lá atrás o Fux, dentro da trama golpista, ajudou a condenar e mandar para a prisão mais de 400 pessoas. Será que é porque são bagres pequenos? E no momento em que chega nos bagres grandes, no mínimo não são baleias, mas já podemos chamar de cachalotes, aqueles peixes grandes de água salgada que pode tombar em uma embarcação pequena e pode tombar um barco, um cachalote, o nome desse peixe. Será que o Fux entendeu que, por se tratar de um ex-presidente da República, de um almirante da Marinha, a Marinha que faz parte da elite brasileira, eu tenho falado isso em alguns vídeos e para algumas pessoas que eu conheço, o Ramagem, deputado, e outros tantos, Braga Neto, será que ele resolveu, se bem que ele condenou, votou pela condenação do Braga Neto e do Mauro Cid, foram os dois, mas do general Augusto Heleno, não, Heleno, pô, eu sou Heleno, mas eu não tenho nada a ver com aquele general canalha lá, tá? Então, o Fux, ele parece que é carente, muito carente, eu acho até que o Luiz Fux está passando por uma crise existencial. Parece que a testosterona do Luiz Fux está lá embaixo, porque ele precisa o tempo inteiro estar mexendo no cabelo e faz assim, aí aparece aqui o rabo da peruca dele, parece um rabo de pardal, tudo preto lá atrás, mas aqui aquela coisa, eu diria que até bonita, grisalha, sabe aquela coisa? Meu cabelo é grisalho também, minha barba, sou bonitão, né? Tá, mas sou muito mais bonito que o Fux. Brincadeiras à parte, gente, eu acho que o Fux, e aqui como eu estou falando de vaidade, eu coloquei uma personagem aqui, tá falando da minha vaidade também, do meu cabelo bonito, meus cabelos brancos, tá, e tudo mais. E o Fux, ele é muito vaidoso, mas quando a pessoa se mostra vaidosa demais, geralmente ela esconde alguma coisa que tem dentro dela. Como que eu posso confiar em um amigo que não confia na sua careca? Olha só, interessante isso, né? Como que eu posso confiar em alguém que não tem confiança na sua estética, no seu perfil estético? E o Luiz Fux, ele cuida mais da sua careca do que da sua própria carreira. Ontem ele desfez tudo que havia feito lá atrás. Ontem ele entrou num processo de desgaste muito grande com os seus colegas de turma. E pasmem vocês, mas tudo que o Luiz Fux fez ontem foi colocar o Bolsonaro e o pessoal da trama golpista, até mesmo o pessoal do agro, os financiadores.
Agora o STF vai ficar com muito mais cuidado, com muito mais cautela, e até mesmo o presidente Lula irá começar a olhar para o STF e para o Fux de modo diferente. Uma vez que o Bolsonaro já está condenado, o Bolsonaro já está preso, só irá mudar de setor, irá sair de uma domiciliar para uma prisão definitiva. Aqueles que não estão presos ainda serão presos. Os processos da trama golpista irá continuar. O Bolsonaro será que está se apegando ao Donald Trump? O Donald Trump está desgastado. Então, as coisas estão acontecendo no Brasil. Hoje eu estava vendo na Globo News agora há pouco, o café, nos últimos meses, houve queda no café, no cafezinho do povo brasileiro, inclusive dos americanos também que adoram café, 2 vezes. O mercado brasileiro está inflado, muito emprego, muito trabalho para o povo, o PIB crescendo, a trama golpista sendo desfeita e presa. O Luiz Fux empurrando o Bolsonaro para a prisão, porque o voto do Luiz Fux, repito, foi voto vencido. O Fux estava muito mais preocupado com os holofotes ontem, sabendo ele que estava sendo filmado para todo mundo. O ponto interessante é que, se eu fizesse parte do STF, também eu poderia ter feito isso. Eu teria desligado todo o sistema de câmera e não tinha avisado para o Luiz Fux, ou diante a minha canseira, porque foram 13 horas, gente. 13 horas. Eu teria avisado que não estava mais sendo transmitido. Aposto que na hora, diante a vaidade do Luiz Fux, ele teria encerrado o seu voto, porque ele quer holofote. Ele parece aquele meninão mimado, carente, que quer holofote, que quer afago, que quer carinho. De contrapartida, a trama golpista, a cada dia que passa, se aproxima mais e mais da prisão. O voto do Fux foi uma coisa tenebrosa, uma coisa tacanha, uma coisa mesquinha, onde, repito, ele colocou o Alexandre de Moraes em palpos de aranha, porque ali ele disse para o Xandão: eu não sou seu amigo, eu quero que você se foda sozinho. E, na verdade, quem vai se lascar, quem vai se foder é o Bolsonaro e os seus apaniguados. Eu sou Heleno Coleta e você está no Brasil de Plantão. Se inscreva no canal, curta, compartilhe os nossos vídeos e logo mais à tarde eu irei acompanhar o voto da Carmen Lúcia e muito provavelmente do Zanin Martins, e amanhã a condenação do Bolsonaro com certeza sairá e muito em breve todos eles estarão na cadeia. Grande abraço e a gente volta.